Olá pessoal, meu nome é Samira. Hoje eu vou ajudar vocês com o primeiro problema da lista de simulação computacional, que é o problema de Monty Hall, conhecido assim por conta de um programa da década de 70, onde haviam três portas. Atrás de uma das portas tinha um carro e das outras duas tinham bodes. O jogador tinha que escolher uma das três portas, e após ele escolher uma das três portas, o apresentador, que sabia onde estava o carro, tirava uma das portas que estava vazia. Então ele ficava com a escolha entre duas portas, e aí o apresentador perguntava se ele queria trocar de porta ou não. Nossa missão hoje é determinar se vale a pena trocar de porta, se as chances de acertar o carro são maiores trocando de porta ou não trocando. Nosso plano é simular esse jogo 10 mil vezes e comparar os resultados de cada escolha, trocando ou não trocando de porta, tá bom? Quando eu recebi esse problema a primeira vez, eu resolvi dessa forma aqui, tá? Mas vocês falaram que é melhor e preferem quando a gente vai escrevendo o código e comentando o código. Vou tentar fazer isso da maneira mais é, simples e rápida possível para também não ficar muito grande esse vídeo, tá bom? E vou programar usando módulos também. No final, depois que a gente tiver resolvido o problema de uma forma mais metódica, mais explicadinha, aí eu volto aqui e explico por que que eu fiz este programa desta forma, tá bom? E com o tempo, provavelmente vocês vão estar fazendo daquele jeito lá. Primeiro, vamos fazer um módulo, uma função, que vai definir a situação em que o jogador sempre vai trocar a porta, tá bom? Então, definir. Vocês me perdoem o mau jeito, é a primeira vez que eu faço um vídeo assim. Vamos simular o jogo onde sempre trocamos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é declarar as nossas portas, que são três. E aí nós vamos usar a biblioteca random para escolher aleatoriamente entre uma dessas portas. Tem duas formas de fazer essa importação. Eu posso já declarar aqui que eu vou importar random. E aí posso usar aqui embaixo, sendo a porta carro igual a uma escolha, random.choice, do vetor portas. Ok? Ou vamos supor que eu esqueci e não declarei ele aqui em cima, que é o que eu normalmente faço. Aqui ele vai mostrar essa lâmpadazinha e a gente consegue importar automaticamente, tá bom? Já defini qual é a porta que tem o carro. Agora eu preciso definir qual é a primeira escolha do jogador. Então, primeira escolha, mesmo método, random.choice, desse vetor portas. Bora pensar. A primeira situação. Se eu escolher a porta que tem o carro atrás, sim, minha primeira escolha foi igual à porta que tem o carro atrás. Isso significa que eu vou perder o jogo, porque nesse caso eu tô sempre trocando de porta. Então, se eu escolher a porta que tem o carro e eu vou trocar para outra, quer dizer que eu vou pegar uma que tem o bot. Então, se isso acontecer, me retorne zero, já que eu perdi o jogo. Próxima situação. Se a porta que eu escolher, se a minha primeira escolha for diferente
da porta onde tem o carro. Então, eu vou ter que retirar, né? O apresentador vai me retirar uma das portas nesse momento. E aí, para a gente simular essa retirada da porta, primeiro a gente tem que declarar um vetor. Vocês vão entender por quê. Eu vou espelhar o vetor portas. E desse que eu criei agora, que eu espelhei, eu estou decidindo aqui que porta que a gente vai tirar. Eu vou ter que tirar a porta que tem o carro, porque obviamente eu não posso remover a porta que tem o carro, né? Remova. Pronto. Desse vetor retirar porta, remova, por favor, a porta carro, porque nós não vamos retirar ela. E de retirar porta, remova também a minha primeira escolha do jogador, porque eu também não posso tirar a porta que é a primeira escolha do jogador. Feito isso, me resta a porta correta, certo? Eu não posso tirar nem o apresentador, ele não vai tirar a porta carro e não vai tirar a que o jogador escolheu, tá bom? Então, essa é a que a gente vai tirar das três portas originais. Nosso vetor original é portas. E desse vetor original, remova ao que a gente acabou de calcular agora. Que só sobrou uma posição, né? Então é zero. O computador ele sempre começa a contar do zero. O vetor, né? Primeira posição é zero, segunda é 1, é meio contraintuitivo às vezes. E de portas também, já que em portas tem três portas. Então a gente já retirou aqui, o apresentador vai retirar, e também a gente precisa retirar a primeira escolha do jogador novamente, porque ainda tá lá. Isso feito, a gente tá no jogo com duas escolhas agora. Como o jogador ele sempre vai trocar da primeira para a segunda, eu vou atribuir que a segunda escolha dele seja igual àquela porta que sobrou no vetor que está na posição zero. Não? Próximo teste lógico. A gente já sabe qual a porta que foi escolhida, que a gente trocou. Se essa porta for igual à porta que tem o carro, nós ganhamos o jogo. Então, se a segunda escolha for igual à porta que tem o carro, return one, ok? Retorne 1, porque nós ganhamos o jogo. Se não, retorne 0, porque aí a gente perdeu. Tá bom? Prontinho. Esse módulo tá feito e pronto. Aparentemente sem nenhum erro, mas vamos descobrir já já. Definir uma situação, um jogo, né? Onde ele nunca troca. Esse é mais fácil. Vamos declarar novamente as nossas portas. Porque, como é um módulo diferente, ele não vai ter o acesso às outras variáveis, né? Quando você quer que tenha acesso, você tem que colocar assim global e aí declarar a variável na frente. Por exemplo, o igual a zero. Essas são nossas portas. Vamos definir o que vai ser a porta carro, igualzinho da outra vez. Vai ser igual a random.choice.
escolher de onde? De portas. Ok? E agora a nossa primeira escolha, que é a única escolha nesse caso. Porque a gente não vai trocar de porta. Vai ser random.choice de portas. Bom, nosso teste lógico aqui é muito simples. Se eu escolhi certo, primeira e única escolha foi igual à porta que tem o carro, então eu ganhei. Então retorne. Se não foi, infelizmente eu perdi, retorne 0. Ok? Aparentemente tudo certo aqui também. Vamos lá calcular os resultados. Para calcular os resultados, nós vamos precisar criar duas variáveis, tá bom? Deixa eu já. Vitórias. Sempre trocando de porta. Vou iniciar ela em 0. E vitórias. Nunca trocando de porta. Eu vou iniciar em 0 também, tá bom? Número de rodadas que a gente vai fazer esse loop, né? O número de vezes que a gente vai rodar esse jogo. Vai ser 10.000 vezes, né? Vou criar uma variável contadora que vocês vão entender ali embaixo já para que serve. Ok. Encerrei aqui minha declaração. E aí eu vou usar um loop while, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Geralmente é um dos primeiros que a gente aprende quando vai começar a programar, né? While. Aí sim, ó, número de rodadas for maior do que 0. Por quê? Porque aqui eu não perco a informação de rodadas. Desse daqui, eu vou sempre diminuir quando eu chegar no final do loop, ok? Então, ele vai executar tudo isso aqui para mim, que no caso vai ser vitórias, nunca trocando de porta, igual. Aí eu vou rodar o jogo, tá bom? O jogo quando eu nunca troco. O que está explicitando essa linha aqui? Você vai somar as vitórias já contabilizadas com o que vai retornar daquele módulo, que lembra que é sempre 1 ou 0. Se retornar 0, não vai contabilizar nada na minha vitória. Se retornar 1, vai contar uma vitória a mais. Vitória sempre trocando. Vai ser vitória sempre trocando, mais o jogo que a gente já simulou lá em cima. O jogo quando sempre troca, tá bom? E aqui eu vou só tirar. Então, finalizou esse processamento, eu vou fazer número de rodadas igual a número de rodadas menos 1. Ok? Deixa eu imprimir esses valores aqui pra gente ver se tá rodando certinho ou se tem algum erro. Certo. Aqui vocês estão vendo que eu rodei 10.000 vezes. Das 10.000 vezes que eu rodei, as vitórias sempre trocando corresponderam a 6.707 vezes. E as outras 3.348 vezes. Lembrando que como nós estamos usando a biblioteca random, vai mudar sempre um pouquinho cada vez que a gente rodar. E
para deixar isso mais elegante, nós vamos colocar em porcentagem o nosso resultado, tá bem? Para colocar em porcentagem, eu vou criar uma nova variável aqui, tá bom? Saída, eu vou criar uma variável que é a porcentagem de vitórias quando eu nunca troco, igual, e a porcentagem de vitórias quando eu sempre troco. Lembra para a gente transformar em porcentagem como faz? Então, vamos começar aqui. Para a gente calcular a porcentagem, nós vamos calcular o número de vitórias em que a gente nunca trocou, vezes 100, dividido pelo número de rodadas, tá bom? Isso vem daquela regrinha de 3, né? Então, se 1.000 rodadas corresponde a 100%, mais uns. Se 1.000 rodadas vai corresponder a 100%, então as rodadas que eu venci, vamos supor 67, tan, 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 vão corresponder a quantos por cento, né? Aí você multiplicando em cruz, vai dar essa formulinha aqui que tá aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa aqui. E aí, para imprimir esse resultado, tinha até uma função dentro, tem uma função dentro de print, mas eu, vou ser sincera para vocês, não me recordo. Aí aqui eu vou declarar isso aqui. Deixa eu ter mais fácil. P nunca troca, P sempre troca. Vamos ver como ficou. Prontinho. Quando não troca, a probabilidade de ganhar é de 33,17. Quando troca de porta, a probabilidade é maior, de 66,6%. Aqui ele acertou em cheio na primeira vez, mas você repare que se a gente rodar, ele vai ter uma variação aí, por conta de a gente estar escolhendo os números aleatoriamente. Essa variância ela vai diminuindo conforme eu vou aumentando. Então, se eu rodar 90.000 vezes essa simulação, ele vai ser mais aproximado do número real. Se eu rodar 1 milhão de vezes essa simulação, ele vai ficar mais próximo ainda, tá bom? 33.3338, 66.6. Cuidado só na hora de escolher a quantidade de vezes que você vai rodar, porque o Python ele depende do processamento do computador para funcionar. Não é como as outras linguagens que tem uma limitação já intrínseca, né? Se ele rodar num supercomputador, ele vai processar de uma forma, se ele rodar num computador caseiro, ele vai rodar de outra, tá bom? Então fica atento nisso. Já foram 17 minutos. Vou comentar rapidamente como que eu resolvi esse problema. Isso aqui teve 64 linhas, tá bom? Eu vou comentar rapidamente como eu resolvi esse problema sem precisar de um código desse tamanho. Deixa eu ficar um pouco mais justa a comparação. Então, como que eu resolvi sem precisar de tantas linhas de código, tá? A chance do jogador ganhar, se ele não trocar, vai ser sempre 1 em 3, né? Então, essa parte daqui do módulo, eu já acabei tirando, tá bom? E o número de
vezes que a gente vai rodar mantém. Preciso ainda das duas variáveis, tá bom? E aqui eu já defini diferente o vetor. Então, eu não defini o vetor como um numeral, que é o jeito mais intuitivo que a gente vai fazer. Eu dei um nome para cada um deles, para cada objeto que está aqui. E aí também usei o for, né? Porque o for ele já tem um contador aqui, eu posso colocar qualquer letra que eu quiser, ele vai rodar igual. Defini as portas, pedi para misturar elas, peguei a posição, né, para ele escolher dentro dessa range. E aí, das portas, aqui eu escolhi, se ela for igual a uma porta premiada, então eu ganhei. Perdão, então eu perdi, né? Se ela for igual a uma porta premiada, então eu perdi. E aí eu somei aqui na variável que eu perdi. No caso, se a porta for vazia, significa que a outra tem o carro e é a outra que eu vou escolher. Então, isso significa que eu ganhei o jogo, tá bom? E a probabilidade, a mesmíssima coisa, só multipliquei por 100 e dividi pela quantidade de vezes em que eu rodei a simulação, tá bom? O resultado em tantas rodadas é igual. E aí a gente vai mandar imprimir aqui para mostrar que dá no mesmo, tá vendo? Tudo, tudo que a gente fez no outro dá na mesma aqui. Só é uma forma diferente de programar. E provavelmente cada um de nós vai achar uma solução um pouco diferente do outro para esse mesmo problema, tá bom? É isso, gente. Obrigada por ter assistido. Peço perdão se deu algum problema, ficou muito longo, é a primeira vez que eu faço isso. Então tô pegando o jeito ainda, tá bom? Bons estudos e até a próxima, que é o que eu vou resolver como aproximar ao valor de π usando o método Monte Carlo. Obrigada e até mais.